onde nós vamos iniciar com os principais conceitos. Então, os objetivos de aprendizagem são entender algum dos principais conceitos introdutórios na climatologia. Bom, eu gostaria que agora vocês olhassem para fora de sua casa e me respondessem: como estão as condições atmosféricas agora? Está frio e ensolarado? Está quente e chovendo? Como está? E agora tentem lembrar como foram as condições atmosféricas na última semana. Foi uma semana quente e ensolarada? Foi uma semana fria e chuvosa? Como foi? E aí, eu pergunto, qual a previsão das condições atmosféricas para amanhã e para os próximos dias? Então, aqui nós temos a previsão do CPTEC-INPE para terça, quarta, quinta, sexta até o domingo. Bom, então, quando a gente fala, quando se refere às condições atmosféricas locais, então quando a gente fala em termos de condições atmosféricas, nós estamos falando em termos de temperatura do ar, precipitação pluvial, nebulosidade, velocidade do vento, dentre outros. Então, neste caso, em todos esses casos que nós acabamos de ver, nós estávamos falando das condições atmosféricas em relação a uma condição atual ou em relação a uma condição atmosférica de um curto período de tempo. Então, de horas, dias, semanas e é possível também de poucos meses. Então, quando a gente está falando da condição atmosférica de um determinado local em escalas de tempo curto ou atual, nós estamos falando do tempo meteorológico. Bom, e aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Em Uberlândia, chove muito ou pouco no verão? E no inverno? Bom, a gente já sabe que em Uberlândia nós temos um verão chuvoso e um inverno seco. Então, essas são as condições atmosféricas habituais. Então, quando a gente refere-se a essas condições atmosféricas locais habituais, então a gente está falando numa escala de tempo que é uma condição de um período mais longo. Tá? Geralmente a gente fala de um tempo médio, então aí nós estamos falando do clima. A Organização Meteorológica Mundial, ou OMM, ela define o clima como uma condição média de pelo menos 30 anos, geralmente. Bom, então nós acabamos de falar dos conceitos de tempo e clima. Então, tempo, a gente está falando de uma condição atual, de um período curto, e clima de uma condição da atmosférica de um período mais longo, ou seja, o tempo médio. E aí agora a gente vai entrar em outros conceitos. Foi bastante falado, na mídia sobre a crise hídrica na região sudeste do Brasil entre o ano de 2014 e 2015. Então, a gente teve déficit de precipitação que chegou a 300 milímetros em apenas um mês na região sudeste. Então, aqui nesses mapas a gente consegue ver especialmente sobre o estado de São Paulo, Minas Gerais, onde teve impacto direto no abastecimento de água urbano e rural, na utilização dessa água para a indústria, para a irrigação. Então, impactou diretamente esses setores. Também aqui no Brasil, a gente tem 65% da energia gerada através de hidrelétricas. Então, durante esta crise hídrica, houve um aumento nas contas de luz. Também houve um aumento nos alimentos. Enfim, teve grande mortandade de peixes
impactou também o turismo e dentre outros. Bom, então como que a gente sabe, né, que este período 2014 e 2015 ele foi um período atípico? Porque a gente utiliza alguns conceitos de média, normal climatológica e anomalia que facilitam, né, o entendimento e a visualização do quanto esse período, ou de quando períodos, seja lá quais forem, eles foram atípicos ou não. Tá? Bom, então o primeiro conceito que a gente vai falar é de média. Então, a média de um conjunto de dados é o valor obtido somando-se todos os elementos do conjunto e dividindo-se a soma pelo número total de elementos. Então, aqui a gente tem a equação da média. Na verdade, ela é muito simples. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês qual a temperatura média no mês de janeiro em Uberlândia nos últimos 5 anos? Então, aqui eu tenho os valores médios de temperatura do ar, de 2015, 2016, 17, 18 e 19. Tá? Então, como a gente calcularia a temperatura média nesses últimos 5 anos? Simplesmente somando, então 26,4 mais 23,9 mais 24,1 mais 25,3 mais 25,6 dividido por 5. E aí a gente vai obter a temperatura média no mês de janeiro em Uberlândia nos últimos 5 anos, que foi de 24,9 graus Celsius. O mesmo a gente pode fazer para a precipitação pluvial, para a pressão atmosférica, para a velocidade do vento, para todos os elementos do clima. Então, simplesmente se soma o número de elementos e divide pelo número total de elementos. E aí você obtém a média do determinado elemento do clima. Bom, e aí nós temos também o conceito de normal climatológica. A Organização Meteorológica Mundial define, então, a média de um elemento do clima calculada para um período consecutivo de 30 anos, sempre começando no primeiro ano de cada década. Então, por exemplo, uma normal climatológica seria de 1901 a 1930, 1931 a 1960, 1941 a 1970 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, qual a normal climatológica da temperatura do ar no mês de janeiro em São Paulo? Então, aqui eu tenho uma série de 30 anos, de 1941 até 1970, da temperatura média para o mês de janeiro em São Paulo. Então, eu somo todos estes elementos e divido pelo número total de elementos, que é 30. E aí eu obtenho a normal climatológica da temperatura do ar no mês de janeiro em São Paulo, que é de 21,1 graus Celsius. Bom, aí nós também temos outro conceito que é a normal climatológica padrão, que a Organização Meteorológica Mundial, ou OMM, define como estas: 1901 a 1930, 1931 a 1960, 61 a 90 e 91 a 2020. Então, no final deste ano, nós teremos uma nova normal climatológica padrão. Tá, mas aí eu pergunto para vocês, aqui, 1941 e 1970 é uma normal climatológica? Sim. É uma normal climatológica padrão? Vamos olhar ali. Não é. Tá. A normal climatológica 1961 a 1990. Ela é uma normal climatológica e também é uma normal climatológica padrão. Tá? E um terceiro conceito de normal climatológica é a normal climatológica provisória, que, segundo a OMM, é uma média de um elemento do clima calculada para um período consecutivo de no mínimo 10 anos.
tá? Então é possível a gente obter uma normal climatológica utilizando um período menor do que 30 anos, mas a OMM estipula que tem que ser no mínimo 10 anos. Isso é possível por conta de algumas, e não só algumas, várias estações meteorológicas pelo globo, elas apresentarem séries mais curtas. Então, para que seja possível a gente comparar, né, como determinado mês ele foi em relação ao clima, então a OMM ela estabelece uma normal climatológica provisória de no mínimo 10 anos consecutivos. Tá? E aí, então tendo em mente o conceito de média, que a partir da média a gente consegue calcular as normais climatológicas, né? Tanto a normal climatológica padrão ou provisória, se for o caso das estações elas operarem por menos tempo. Então, a partir daí nós conseguimos calcular a anomalia. A anomalia ela vai ser o desvio do valor normal. Normal a gente acabou de ver, né? Normal climatológica padrão ou provisória. Ou a anomalia vai ser a diferença entre o valor de um elemento do clima, tá? Elemento do clima, temperatura do ar, pressão atmosférica, precipitação e etc., em um dado local e o valor médio desse elemento, tá? Então, por exemplo, aí eu pergunto para vocês, o mês de janeiro de 2019 em São Paulo foi mais frio ou mais quente? Como que a gente vai saber se janeiro em São Paulo foi mais frio ou mais quente? Bom, ser mais frio ou mais quente é em relação ao clima, certo? E aí a gente vai definir o clima através das normais climatológicas. Bom, São Paulo tem normal climatológica padrão, e eu digo para vocês aqui que a normal climatológica padrão de 61,90 no mês de janeiro é de 21,6 graus Celsius. Tá? Em janeiro de 2019, a temperatura média em São Paulo observada foi de 24,6. Então eu quero saber se esse mês de janeiro de 2019 foi mais quente ou mais frio, né, do que a média. Então, como que a gente calcula? A anomalia vai ser igual ao valor observado menos a normal climatológica. Nesse caso, é uma normal climatológica padrão. Então, a gente vai ter 24,6, valor observado, menos a normal climatológica, 21,6. Então, fazendo essa subtração, nós vamos obter uma anomalia de mais 3 graus Celsius. Então, o mês de janeiro de 2019 em São Paulo foi 3 graus Celsius, apresentou uma anomalia de 3 graus Celsius, ou seja, ele foi mais quente. E aí agora a gente consegue voltar lá para o nosso primeiro exemplo, falando sobre a crise hídrica na região sudeste do Brasil entre 2014 e 2015. Então, aqui analisando em termos do mês de janeiro de 2015, só exemplificando. Então, aqui nós temos a média da precipitação observada no mês de janeiro em todo o Brasil. Aqui nós temos a climatologia da precipitação, ou a normal climatológica 61,90, então é uma normal climatológica padrão para o mês de janeiro, e a anomalia, que vai ser a média, ou seja, o valor observado menos a normal climatológica. Então aqui nós temos os desvios, as anomalias em milímetros, porque a gente está falando de precipitação. Então a gente consegue observar que em grande parte do país as anomalias de chuva elas foram negativas, ou seja, houve déficit de precipitação. Choveu menos no mês de janeiro de 2015 em relação à normal climatológica ou à climatologia da precipitação.